Shalom recede aleinu, que traduzido é paz e benignidade para todos. Esse vídeo é feito para as pessoas desejosas de obter conhecimento. E conhecimento em que campo? No campo da idiomática. Por exemplo, há pessoas que pensam que todos os idiomas existem desde o começo do mundo. Que o português, idioma falado por diversas nações, principalmente na Europa, onde nasceu Portugal, pelo Brasil e algumas nações, até uma parte próxima da China fala português, né? Conforme o conhecimento de todos. Mas tem pessoas que são equivocadas a esse respeito quando dizem que o português existe há milhões de anos. Quando se pesquisa, se averigua um estudo inerente a este assunto, se descobre que o idioma português não existe há mais de 950 anos. Os estudiosos do assunto sabem que Dom Dinis foi o mentor do idioma português. Que houve mudanças no próprio português da época para o de hoje, como por exemplo, grande coisa na época de Dom Dinis era gran coita. Hoje, se você disser gran coita, possivelmente alguém vai entender. Então, como explicar o porquê a humanidade fala mais de um idioma? E qual era o idioma primitivo antes da confusão idiomática lá no princípio da humanidade? Ora, se sabia, era notório e público, que começou a humanidade falando um só idioma. E, obviamente, que não era o português. Como já foi dito, se o português só tem 950 anos, qual era o idioma falado antes pela humanidade? Segundo relatos históricos de diversos historiadores e provas palpáveis a respeito do assunto, era o Ivrite, ou seja, traduzido, o idioma hebraico, o idioma primitivo. Embora que haja os defensores de que o mandarim, o idioma falado pelos chineses, seja milenar e primitivo. Outros podem optar dizer que foi o idioma copta, falado pelos antigos egípcios. Mas há provas em diversos dicionários antigos que o hebraico era o idioma falado no começo da humanidade. E é também notório que na confusão idiomática foi promovida pela Torre de Babel. Muita gente diz Babel, mas o que consta lá é Bavel, que significa embaralhar, misturar para que não se compreenda. Quer dizer, lá na torre foi o início da confusão de muitos idiomas. E muita gente ainda não se atenta para esse fato. Lá não foi dado todos os idiomas ou dialetos falados na face da Terra. Hoje existe mais de 2.500 idiomas falados em todo o planeta. Mas lá no começo só foi dado 70 idiomas. E como se prova isso? Existem escritos antigos, como por exemplo, a história do profeta Moshe, que traduziram Moisés. Lá na história dele, e nos escritos traduzido como jubileus, que é Yubilaion, lá diz bem claro que só foi dado 70 idiomas. Na torre falaram 70 idiomas, só isso. E o homem criou os demais. Então significa que o inglês, o alemão, o francês, o espanhol e outros idiomas, incluindo também o português, que já foi falado no início desse vídeo. O português só tem 950 anos. E uma prova do que estou dizendo está aqui nessa versão. Essa versão aqui, escrita em Esperanto. Essa versão aqui escrita em Esperanto. Isso aqui é Esperanto.
idioma Esperanto criado por Lázaro Zamenhof. Esse idioma foi criado há 300 anos retroativos. Quer dizer, 1700 e alguns anos foi criado esse idioma chamado Esperanto. Significa que há 400 anos atrás esse idioma aqui não existia. Se qualquer pessoa pesquisar vai descobrir o que eu estou dizendo é uma pura verdade absoluta. Onde eu quero chegar com esse vídeo? O que quer se dizer, o que quer se asseverar nesse vídeo é que falar diferente foi para confundir a humanidade, não explicar. Qualquer pessoa que tiver o mínimo de bom senso, de compreensão, percepção das coisas, sabe que se alguém fala alguma fonética, alguma expressão, e você não entende o que a pessoa está falando, você é um bárbaro para esta pessoa, e essa pessoa também é um bárbaro para você. Então, na realidade, não foi para beneficiar a humanidade que houve a confusão idiomática, mas sim para confundir. Muita gente pensa que foi para beneficiar. Falar diferente beneficia. Mas se você investigar fundo o assunto, você descobre que não foi para beneficiar que se fala diferente, e sim para confundir. Quem lê o relato de Bereshit, que foi traduzido como Gênesis, na realidade seria a tradução correta no princípio, lá mostra que foi para confundir, que se fala diferente. Obviamente que houve a necessidade para barrar a loucura de Nimrod lá no princípio, quando ele queria fazer uma torre para que o homem subisse até o mais alto nível que pudesse, o alto nível possível, melhor dizendo. E isso seria uma loucura, porque o homem queria morar no céu. Isso não era correto, e ele inventou essa torre, fazendo com que as pessoas trabalhassem como escravos. A ideia em si não era boa por diversos motivos, por N motivos. Um era a escravidão que as pessoas tinham com o trabalho escravo, e o outro era ir morar no céu. Duas ideias péssimas, que não era correto pensar dessa maneira. Então o Todo-Poderoso, o dono de tudo que fez todas as coisas, ele resolveu confundir os idiomas. Como todos os leitores das Sagradas Escrituras sabem dessa parte que está lá relatado no capítulo 6 de... Capítulo 6 não, aliás, capítulo 11 de Bereshit. Então, quando houve essa confusão, o homem foi privado de um só idioma. Mas os descendentes de Shem, que traduziram Sem, que hoje é tido como semitas, esses continuaram a falar o Ivrite, ou seja, o hebraico. Nos escritos que foram tirados das Escrituras Sagradas, diversos compêndios que foram retirados, lá mostra essa história com mais detalhes. Nesses escritos, tido hoje como um apócrifo pelos religiosos, mostra com muita riqueza de detalhes a linhagem que continuou falando o Ivrite, ou seja, o hebraico. E o hebraico, ele é um idioma condensado e ele é muito mais fácil do que os demais idiomas. Por que o hebraico é mais fácil? Porque é um idioma que você fala pouco e diz muito. Quando no português ou em outros idiomas você tem que falar mais fonéticas para expressar aquilo que você quer dizer. Entretanto, no hebraico, qualquer hebraísta sabe que o hebraico é um idioma condensado. E esse é um idioma o qual foi escolhido pelo dono de tudo, o Todo-Poderoso, que seu nome abreviado é Iarro. É uma forma abreviada de falar o seu nome. E por conta do que está escrito no Shemot, que é traduzido como, seria traduzido certo como nomes, e traduziram como Êxodo, capítulo 20, versículo 7, na terceira mitzvah, ou seja, o terceiro mandamento, lá diz: não pronunciarás o nome Iarro, teu Elohim, de modo leviano, porque Iarro
não deixará impune aquele que pronunciar o seu nome com a intenção de provar falsidade. Em muitas versões, lá está traduzido de forma errônea, lá diz que não pode pronunciar o nome dele em vão, só cita só isso. Mas não cita aquele que pronunciar o seu nome com a intenção de provar falsidade. Então o texto aqui não está proibindo você pronunciar o nome dele. Com muito respeito, em favor da verdade, sim, pode ser pronunciado. Porém, com a intenção de provar falsidade, nunca, jamais. O nome tem que ser pronunciado de forma correta. Por isso que o nome não pode ser pronunciado de maneira leviana, ou seja, para provar falsidade. Por isso que muitas pessoas, os antigos hebreus, chegaram à conclusão de que não podia pronunciar o nome de forma alguma, ou seja, criando uma barreira para um exagero exacerbado, um entendimento equivocado do disposto em Shemote, ou seja, o que traduziram em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Aí deixaram de pronunciar o nome. E hoje nós temos, em muitos idiomas, diversas versões para o nome do Todo-Poderoso. Aí as pessoas estão confundidas com os idiomas. Como ficaram confundidas lá no passado, estão ainda na época atual. Porque traduziram de maneira errônea, em muitos países, o nome intraduzível. Vamos observar o que está disposto no compêndio da sabedoria, capítulo 14, versículo 21. Lá reza, com muita clareza: isso tornou-se uma cilada para a humanidade. Homens escravos da desgraça ou do poder compararam a pedra e a madeira aos seus ídolos abomináveis com aquele que tem um nome intraduzível. Nome intraduzível, note. Quer dizer, o nome do Todo-Poderoso não pode ser traduzido, como também nomes próprios. É notório e público, se sabe, que nome próprio não pode ter tradução, e sim transliteração, o que é diferente. Traduzir não vai se importar com a fonética. Traduzir vai simplesmente dar um sentido àquela palavra. Se eu chamo com maçã em inglês apple, vai mostrar o fruto maçã, e em português vai se pronunciar dessa maneira. No inglês vai se pronunciar diferente, conforme eu já pronunciei. Entretanto, significa aquela fruta. Se preocupa simplesmente com o sentido. Já a transliteração vai se preocupar com a fonética. Pode até escrever diferente, de acordo com os caracteres de cada idioma. No português, com as letras neolatinas, criadas por Diniz, é claro. Criadas de uma forma com a mistura do paganismo. Então, a tradução é uma coisa e a transliteração é outra. Porque a transliteração é uma tradução ao pé da letra, de acordo com a fonética. Você vai pegar o que está no idioma e colocar no outro idioma com caracteres diferentes, porém a pronúncia não muda, para não violar o caráter intraduzível do nome. Isso está de acordo com o que eu li na Sabedoria 14:21, vai estar também em harmonia com Atos 4:12. O texto lá de Atos é muito claro, é um texto muito badalado no sistema religioso. Lá diz que não há libertação em nenhum outro, porque não há outro nome dado debaixo do céu pelo qual devamos ser libertados. Ou libertos, melhor dizendo. Então, partindo dessas premissas do texto de sabedoria, que faz alusão ao texto de Atos, nota-se que só é um nome de uma única pessoa. Não pode essa pessoa ter dois nomes, porque conforme foi dito no começo do vídeo, falar diferente foi para confundir e não explicar. E até hoje
o mundo habitado está em confusão. Por isso que a Escritura Sagrada relata que a humanidade geme, suspira por causa das coisas repugnantes. Lá é escrito na carta de Shaul, que traduziram Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 20 por diante, 21, lá mostra isso bem claro, que a humanidade até o geme e suspira por causa das coisas repugnantes. E uma das coisas repugnantes foi introduzir outro nome ou outros nomes, de acordo com cada nação, para aquele que só tem um nome. E o seu nome é unicamente em hebraico. Mas por que unicamente em hebraico? Porque o hebraico é um idioma primitivo, antes da confusão, conforme já foi dito anteriormente. Antes de se falar outro qualquer idioma, se falava o hebraico, é claro. Há os contradizentes, que, como já disse, que pode dizer que foi o sânscrito, que foi o copta, mas prova disso ninguém tem. Existem os escritos antigos em ivrite, que é hebraico, e esses elucidam toda a questão idiomática para dirimir os problemas concernentes a este assunto. Então, as pessoas sinceras de conhecimento vão buscar confirmação, pesquisem, estudem, leiam. Existem muitas bibliotecas, existem hoje o Google, que você pode fazer uma pesquisa e adquirir muito conhecimento. Busque se libertar do sistema religioso, político, da politicagem na realidade. O sistema da politicagem, da libertinagem, das coisas errôneas do mundo, e você vai adquirir o verdadeiro conhecimento. E o verdadeiro conhecimento não há preço que pague. E a humanidade, segundo um profeta, Sanfoniahu, que traduziram como Sanfonias, o profeta cita que a humanidade vai ter o privilégio de falar um só idioma. Na sua escritura sagrada, que escreveram, chamaram de Bíblia, lá capítulo 3, verso 9 do profeta, que chamam de Sanfonias, que é parecido, não mudaram muito. No original está Sanfoniahu, conforme consta aqui na Taná. Aliás, a Taná é esse aqui. A Taná, aqui está escrito Taná em hebraico. E a Taná, aqui no escrito do profeta, que chamam Sanfonia no português, que na realidade o nome dele é em hebraico, está aqui escrito, profeta Sanfoniahu, está aqui escrito, capítulo 3, versículo 9, ele diz: e darei aos povos a oportunidade para transformação para um idioma puro. Olha, um idioma não mostra dois idiomas, mas um como era no princípio. E toda a terra será restaurada de acordo com as Sagradas Escrituras. Toda a terra será restaurada. E na restauração não vai ficar um povo confundido falando expressões fonéticas de idiomas diferentes. Mas toda a humanidade lá mostra categoricamente que ela vai falar um só idioma, para que todos possam invocar um único nome. O texto diz: para que todos possam invocar o meu nome. E esse nome não é em português, nem em inglês, nem no Esperanto de Zamenhof, nem em espanhol, ou alemão, chinês, japonês, no caso mandarim da China, ou qualquer outro idioma, mas sim unicamente em hebraico. E por que a supremacia do hebraico? Porque o hebraico é o idioma primitivo, foi o primeiro idioma falado na face da terra. Nos dois compêndios de Adão, o primeiro homem, lá mostra categoricamente que era falado o hebraico. Mostra com muita clareza. Porque essas escrituras que nós temos em mãos, as traduções, tem várias aqui no fundo aqui atrás, tem diversas traduções, e em todas elas há diferença. E vale salientar que aqui são pouquíssimas das existentes na face da terra hoje em idioma português. No Brasil, existe possivelmente mais de 123 traduções diferentes. Fizeram tudo isso para confundir
Por isso que eu cito várias vezes nesse vídeo, as pessoas desejosas de obter conhecimento, e o conhecimento exato, que o conhecimento exato demole qualquer raciocínio falso levantado contra Elohim, o benfeitor todo-poderoso, e o seu bendito filho, o Machia, que foi escolhido antes da fundação do mundo para ser rei sobre toda a terra, reinar sobre a humanidade como uma só família. E isso vai acontecer no tempo certo. As pessoas desejosas do conhecimento autêntico e verdadeiro terão a liberdade e sairão do engano do inimigo e encontrarão a verdade pura e cristalina. Sairão de um sistema religioso que procura angariar fundos para beneficiar os seus líderes. Não estou dizendo com isso que os originais das Sagradas Escrituras condenem a contribuição. Não, pelo contrário. A contribuição ela é incentivada, mas não passando sacolinha, não fazendo coletas públicas para humilhar quem não tem e colocar dinheiro ali naquele recipiente que é promulgado pelos líderes religiosos. Mas a contribuição que você faz com o seu coração, aquela que você dá voluntariamente, e é para beneficiar os pobres. Todo fundo monetário, todo o dinheiro que entra numa casa de oração, um lugar de reunião, é para ser distribuído entre as pessoas pobres, não para um líder ter salário, ter vida boa, morar em casas suntuosas e os seus irmãos, aquele que ele chama de irmão, aqueles que ele sauda em dificuldade e penúria. É isso que a Sagrada Escritura quer ensinar. É o verdadeiro afeto pelo seu semelhante, que é a segunda mitzvot, ou seja, o segundo mandamento. Terás afeto pelo teu próximo como se fosse por ti mesmo. Então, em um outro vídeo eu farei uma dissertação mais aprofundada com relação a essa questão de contribuição. Não vou adentrar muito nela. Quis só entrar para mostrar a falsidade do sistema religioso, aonde quem tem mais, vale mais. E diante do Todo-Poderoso não é assim. Porque o texto de Eclesiastes, Correlete, capítulo 10, versículo 19, lá na parte B diz que o dinheiro por quase tudo responde. E as traduções em português tiraram esse quase tudo. Colocaram o dinheiro por tudo responde. Isso é um equívoco. O dinheiro responde por quase tudo. Não por tudo. Porque se você tiver com uma doença, um câncer interminável, ou qualquer uma outra doença em estado muito avançado, que a medicina ela é preventiva, não curativa. Então você pode ter um monte de dinheiro. Você pode contratar uma legião de médicos. Porém, se sua doença já está no estado avançado, o dinheiro não compra. Não comprará a sua saúde. Porque o dinheiro pode comprar, fazer você comprar o diploma de médico. O dinheiro pode fazer você comprar o remédio. Mas o dinheiro não compra a sua saúde definitiva. Então, o texto do Eclesiastes, ou seja, no original Correlete, escrito por Shilomó, capítulo 10, versículo 19, lá ele diz no final, a parte B, o dinheiro por quase tudo responde, não por tudo. Por conta disso. Que você pode comprar até o diploma de médico, ser um médico falso. Pode até fabricar remédio falso, como nós temos já visto a reportagem e lido em jornais, remédios fabricados por laboratórios falsos, para que as pessoas angariem dinheiro. Então o dinheiro não responde por tudo, mas por quase tudo. Tome bastante cuidado, você que está assistindo esse vídeo, para não entender, de acordo com a tradução errônea, a questão de o dinheiro por tudo responde. Não é assim. O dinheiro por quase tudo responde. Mas os religiosos equivocados promulgam dessa maneira porque existem inúmeras traduções que levaram as pessoas a pensarem assim, confundidos com os idiomas, como foi Nimrod lá no passado. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando ensinar alguma coisa, ter muito cuidado para não ensinar errado. Porque aquele que ensina tem grande responsabilidade, porque ele está se alvorando em mestre
levando pessoas para o caminho errado, para a destruição, e levando a si mesmo. Equivocado, engana a si mesmo. Lê uma parábola e entende em sentido literal, ou vice-versa. Lê o que é literal e entende uma parábola, e deturpadamente ensina. Por isso que aquele que está ensinando tem que ter o máximo de cuidado, fazer uma averiguação, uma acariação literária do que está lendo, para ensinar as pessoas de maneira certa, sem nenhum interesse, conforme eu já disse. Não é para ter nenhum interesse financeiro ao ensinar as pessoas, mas o interesse que as pessoas saibam da verdade, saibam do que é correto, saiam do engano que foi promulgado na face da terra. Desde a época de Nimrod, quando ele colocou na cabeça dos seus asseclas que iriam morar no céu. Que ignorância, que absurdo. E hoje também, os líderes religiosos têm a mesma ideia. Eles equivocadamente dizem que as pessoas vão morar no céu, quando a Escritura Sagrada, em mais de 100 versículos, mostra que a terra vai ser restaurada e vai haver, portanto, um arrebatamento até as nuvens e volta para morar na terra. Não é morar no céu, é morar na terra, porque a terra foi feita para ser habitada. E a Yeshayahu, capítulo 45, versículo 18, lá diz isso com muita clareza. Yeshayahu, capítulo 45, versículo 18. Também, se você quiser uma confirmação disso, no Salmo 115, 16. Lá diz, quanto aos céus pertencem a Yahweh, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então não devemos concluir de que iremos morar no céu. Porque o ser humano, é como disse o profeta Yeshayahu, é como trapos de imundície. E lá no compêndio das guerras que foi tirado, os compêndios das guerras de Yahweh, lá ele diz que o céu não é lugar de acumular malfeitores. Por quê? Porque o profeta Yeshayahu diz que nossas atitudes são como trapos de imundície. Porque o ser humano, por mais perfeito que ele seja, é como disse Shaul, aquele que traduziram como Paulo. Shaul, ele disse que quando queria fazer o bem, já tinha feito o mal que não queria. Olha, quando tensionava, no caso, fazer o bem, mas já tinha praticado o mal. Então o ser humano não tem essa competência de se alvorar em querer morar no céu, deturpando toda a Sagrada Escritura, torcendo o seu verdadeiro significado. Porque as traduções foram feitas de modo vilipendiado. Muitas traduções, hoje há a prova disso, corrigida, atualizada, revisada. Existe uma tradução, que eu não vou citar aqui o nome dela, até por consideração a alguns que seguem lá os seus credos. No Brasil ela já vai na 4ª edição, mas tem país que já vai na 11ª, 12ª edição. Todo ano corrigindo porque encontraram erros. Ora, se colocaram um livro errado nas mãos das pessoas com erros e estão hoje traduzindo de maneira diferente. Por que fizeram isso? Porque estão confundidos com os idiomas. Mais uma vez, meu prezado e minha prezada, meu irmão e minha irmã que está assistindo esse vídeo, tome bastante atenção, preste mais do que a costumeira atenção, para que você não seja enganado ou enganada. Porque a sua libertação custou muito caro. Custou preço de sangue, o que era impossível para o ser humano. Não despreze, não menospreze esse sangue do Cordeiro que foi imolado lá no Calvário. Ele era um homem altamente sábio e tinha bastante conhecimento, ao ponto de calar a boca dos seus opositores. Quando ele, em diálogo com todos eles, dizia, está escrito, e ninguém ousava discutir a fundo com ele. Porque ele tinha conhecimento da Torá, ou seja, da instrução, das palavras que eram emanadas do Shamaim, ou seja, do mais altos céus. Ele tinha conhecimento e buscava sempre andar
em conformidade com esse conhecimento. Porque o Todo-Poderoso não tem trato com tolos. Elohim, Tsevaot, ou seja, o Todo-Poderoso, o Ser Supremo dos Exércitos, o dono de toda a verdade, o benfeitor, ele capacita aqueles que o querem servir. Ele dá conhecimento. Uma prova disso, nos relatos que muitos já conhecem, no que traduziram como Êxodo, que é Shemote, lá diz que o profeta foi escolhido para uma missão, e o profeta até rejeitou, disse, mande o emissário que quiseres, mas ele tinha plano com aquele homem. E ele o capacitou, e o escolheu ele, que era instruído nas ciências dos Mitzraim, que o povo conhece como egípcios. Então, o Todo-Poderoso tem trato com pessoas que buscam o conhecimento, que querem a verdade como ela é. Não é a verdade como diz tal sistema, não é a verdade como diz determinada denominação religiosa, interpretação puramente humana, mas é a verdade como foi promulgada de Tzion, ou seja, do mais altos céus. A verdade que foi soprada por Elohim, o Todo-Poderoso. Ele sim capacita o homem e só tem trato com pessoas que buscam sabedoria, que buscam discernimento. Como aqueles homens que ao escutarem alguém falando, eles disseram, isso não é senão a espada de Jefté sobre nós. Era um povo ímpio, mas ele escutou um sonho e disse, isso não é senão a espada de Jefté, que traduziram Jefté. Lá no passado, alguém ouviu alguma pronúncia e disse que a interpretação seria a espada daquele que traduziram como Jefté sobre a cabeça daquele povo. Então, a sabedoria, o dom de interpretação, pertence ao Todo-Poderoso. Ele dá àqueles que buscam sabedoria, que não fica embriagado com o sistema religioso, da politicagem e dos esportes, mas busca o verdadeiro conhecimento, que esse liberta. Esse não vai deixar você colocando os demais idiomas na frente do hebraico, mas você vai ter a humildade suficiente e buscar o conhecimento da faculdade, joelho no chão e escritura na mão. Porque Yaakov, que traduziu o Tiago, disse, é logo no começo, capítulo 1, versículo 5, lá diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Elohim, e ele o dará sem censurar. Então você que está assistindo esse vídeo, busque o verdadeiro conhecimento, não seja levado por vento de ensinamentos de homens que só procuram a confusão, que estão na confusão idiomática, dizendo que o português existe desde o começo do mundo. Ora, isso é uma falta de conhecimento tremendo, porque existem inúmeros livros mostrando que o português não tem 1000 anos de existência. E ainda vale salientar, diga-se de passagem, que o português tem 10% de palavras que são profanas, que levam você a adorar seres estranhos que não tem nada a ver com o verdadeiro. Porque a verdade é muito diferente do que é anunciado no mundo por aí afora. A verdade, ela exige compromisso, ela exige que você pesquise, busque sabedoria. Que a palavra diz bem claro, se não me falha a memória, em Éfeso, que traduziram Efésios, a carta de Shaul, que foi traduzida como Paulo. Ele lá diz, não andai como nécios, mas sim como sábios. Outra tradução pode dizer, não sejam ignorantes, mas usem de sabedoria. A sabedoria, Hormah, em hebraico, a sabedoria, ela preserva vivo aqueles que a possuem. Isso está escrito lá em Provérbios. Agora, buscar a sabedoria da palavra, buscar a humildade e também viver de acordo com a palavra. Querer, aceitar e tomar a palavra em sua vida, para que ela dê frutos e esse fruto seja atrelado à árvore, porque a árvore é aquele que está com todo o poder, que disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele
Yahoshua HaMashiach, aquele que desceu do mais alto dos céus, deixou o seu lar esplendoroso com o seu Pai e veio até a terra para fazer um sacrifício por toda a humanidade. E lá no princípio, no compêndio, a fundação do universo, quando Yahweh disse: quem eu enviarei, quem irá por nós? Essa citação consta em Yeshayahu, que traduziram Isaías. Lá consta essa expressão: quem eu enviarei, quem irá por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia-me. E quando Radã, brincando com o cordeirinho todo branco, aquela lã alva, ele foi avisado que da sua estirpe, da sua descendência, iria nascer aquele que seria o Cordeiro de Elohim, que tirou o pecado do mundo. Ele chorou e disse: porque eu fui o pecador, eu pequei, e o teu filho, que vai nascer dos meus rins e do ventre de Ravá, que traduziram Eva, ele tem que morrer. E Elohim respondeu para ele: porque todos que nascerem de ti sem a minha intervenção completa são pecadores e não têm mérito para oferecer nenhum sacrifício para libertar a si mesmo. Esse sim, ele vai sair do meu íntimo. Ele é o meu afetuoso filho e ele vai te redimir de todo o pecado. Não só a ti, mas a todos os teus descendentes fiéis que procurarem andar com justiça e com fidelidade. Então, mais uma vez, eu friso isso, meu afetuoso irmão e irmã que está vendo esse vídeo. Procure obter o verdadeiro conhecimento e buscar a sabedoria, não andar como nécio, como tolo, mas sim como sábio. E em outra oportunidade eu cito mais assunto a respeito deste tópico. E vamos ter outros vídeos falando de diversos assuntos com relação às Sagradas Escrituras. Lehitraot, que traduzido em português é até logo.